Então, pessoal, voltando a falar a respeito das provas no nosso processo civil, temos também que mencionar a finalidade da prova, tá? A finalidade da prova, como nós vimos naquelas definições, né, naqueles conceitos trazidos da doutrina e passado para vocês, a finalidade de uma prova é levar ao conhecimento do juiz um fato alegado, ou melhor, convencer o juiz a respeito da veracidade do fato alegado, a fim de que ele possa então promover um julgamento justo, né? Que isso é a obrigação, o dever do Estado na prestação da jurisdição, né? E é o que a gente vai buscar como cidadão no exercício do nosso direito fundamental de acesso à justiça, tá? Então, cumpre nos mencionar, quando falamos aí a respeito de fatos, né, que são objetos de prova, fazer uma classificação de fatos, né? E a primeira classificação, na verdade, a mais importante, a que cumpre-nos aqui mencionar, é a que classifica os fatos que constam do processo entre fatos principais, também chamados de essenciais, e fatos secundários, fatos que são tidos como não essenciais dentro do processo, tá? Aqueles fatos principais, chamados de essenciais, esses necessariamente devem constar da petição inicial e da contestação, tá? Então, fatos essenciais são aqueles que se destinam a provar, a comprovar quem tem razão no processo. Por isso devem acompanhar a inicial, no caso do autor, já deve vir mencionado na petição inicial, para que o autor possa ter sucesso e ser verificado que tem razão na sua pretensão, né? Ou seja, o réu, na contestação, deve trazer esses fatos principais, esses fatos essenciais, para que ele possa obter uma decisão de improcedência, né? Verificando então que o réu tem razão na lide, ok? E os fatos tidos como não essenciais, chamados de secundários. Os fatos secundários são aqueles que não precisam necessariamente constar da petição inicial e da contestação. Eles são fatos que surgem normalmente no decorrer do processo, né? No decorrer da instrução probatória, e eles acabam surgindo com a finalidade de demonstrar a veracidade de um fato principal, né? De um fato desses essencial que pode ser determinante no reconhecimento da procedência ou improcedência do pedido contido na ação, ok? Então, fato essencial, aquele que não pode ser deixado de fora, aquele que tem que ser mencionado, é o que nós chamamos de fato constitutivo do direito, né? Se esse fato constitutivo do direito não é apresentado, não consta da petição inicial, dificilmente o autor terá êxito na sua pretensão, né? Não terá, então, não será considerado com razão, né? Quem tem razão dentro do processo, ok? Já os fatos secundários são aqueles que não estão ligados à própria constituição do direito diretamente, mas indiretamente podem levar à constituição do direito, tá? Então, eles podem aí surgir no decorrer da instrução e necessariamente conseguir provar aquele fato essencial, né, de maneira aí secundária, por isso são chamados de fatos secundários, ok? A respeito disso, trazemos aqui um trecho de julgado do STJ, que menciona assim, ó: ação de consignação e pagamento, processo civil. Os fatos que são essenciais para configurar o objeto do processo e que constituem a causa de pedir são exclusivamente aqueles que têm o condão de delimitar a pretensão, isto é, aqueles que são carregados de efeito pelo ordenamento jurídico, tá? Então esses são os fatos essenciais. Os fatos que constituem a própria causa de pedir, né? A causa de pedir não está fundada em fato e direito, né? Então é um fato a partir do qual nasce o direito, se desencadeia o direito da parte, é o chamado fato constitutivo do direito, né? E que são esses então que têm o condão, a capacidade de delimitar a pretensão do autor, né? No caso, o que ele pretende por meio da ação. E no caso do réu também, né, delimitar a sua pretensão de improcedência do pedido autoral, tá?
diz aqui que esses fatos é que estão carregados de efeito pelo ordenamento jurídico, são capazes de gerar um efeito com relação à constituição do direito reclamado, né? Diz ainda esse trecho de julgado que os fatos essenciais, né, seriam então aqueles segundo o qual é possível extrair uma consequência jurídica. Tá? Então é o fato constitutivo do direito que terá como consequência jurídica o reconhecimento do direito, né? E no caso do autor, do réu, o não reconhecimento do direito, né? Quando ele apresenta lá um fato desconstitutivo do direito do autor, né? Um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Diz ainda a ministra Nancy Andrighi, a prova dos fatos secundários prova indiretamente os fatos principais, tá? Então é possível aí, né, através da apresentação de fatos secundários, se conseguir comprovar um fato principal, tá? A gente comenta um pouquinho mais a respeito disso quando nós falarmos da classificação das provas, tá? A chamada prova direta e prova indireta. Prova direta ligada ao fato essencial, prova indireta ligada a um fato secundário, mas que indiretamente comprova o fato principal, tá? Então, como a gente vai voltar a falar dela no slide 94, eu me permito aqui deixar para comentar a respeito disso e exemplificar isso logo mais adiante, tá? Nos próximos slides, beleza? Então a prova de fatos secundários pode conduzir à prova de fatos essenciais, fatos principais, né? De maneira indireta, a parte acaba provando o fato essencial. Ainda com relação às provas no processo civil, temos que fazer a leitura do artigo 370 do CPC, né? Que também está na parte geral das provas, na seção 1, do capítulo 12, que trata das provas, traz aqui as disposições gerais, ou seja, questões gerais de aplicação em toda a matéria de prova, né? Ou seja, questões para aplicação geral a respeito das provas. Diz o 370, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, tá? Então, o que diz o 370 é que o juiz determina a produção das provas, as chamadas provas necessárias dentro do processo, tá? Ele pode determinar a produção de prova de ofício, tá? Ele tem esse poder, mesmo que as partes não tenham requerido uma prova, ele pode determinar a produção de uma prova de ofício, tá? Então um nome de alguém que é mencionado na petição inicial como tendo conhecimento dos fatos, mas que não foi arrolado como testemunha, se o juiz entender que é oportuno, que é necessário, que é relevante, ele vai poder determinar a oitiva desta testemunha, né? E aí ela não vem como testemunha da parte, ela vem como testemunha do juízo, tá? Então, nesse caso, nada mais do que o juiz de ofício produzindo uma prova no processo, tá? Mas isso também pode se dar por requerimento das partes, é o mais comum, né? As partes requererem ao juiz a produção de uma prova a respeito de um fato controvertido, né? Um fato que é pertinente e relevante dentro do processo, tá? Então, mediante requerimento de produção de prova oral, o juiz pode deferir a produção de prova em audiência, né? Prova testemunhal, depoimento pessoal da parte contrária, né? Por meio de requerimento, o juiz pode deferir a produção de uma prova pericial, tá? Então, seja por requerimento das partes ou por medida tomada de ofício pelo juiz, independentemente de requerimento, ele vai poder determinar a produção de provas necessárias ao deslinde da lide, né? Para que possa, então, julgar o feito de maneira justa, ok? O parágrafo único desse dispositivo diz o seguinte, 370 parágrafo único, menciona assim, o juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias, tá? Então, não é porque nós falamos que é direito da parte produzir a prova no processo, né, direito fundamental, que o juiz vai permitir, que o juiz vai autorizar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, tá? Provas inúteis são aquelas em que nada adiantam aquele que as requeriu,
tá? Então não tem utilidade nenhuma para o processo, né? E as meramente protelatórias? Meramente protelatórias são aquelas provas que são requeridas com o intuito de protelar o andamento do processo, de atrasar uma decisão final a ser proferida no processo. Tá? Então, quando a parte quer ficar requerendo produção de prova pericial para ganhar tempo, porque a prova pericial não é necessária, mas é para atrasar a decisão de mérito, né? Requer depoimento de testemunhas por carta precatória, testemunhas que não têm conhecimento nenhum do fato, mas por meio de carta precatória, só para atrasar, né? Porque tem que expedir carta, distribuir no juízo deprecado, marcar dia e horário para a oitiva dessa testemunha e depois a devolução da carta precatória aos autos do processo, ao juízo competente, né? Então, essas provas que o juiz analisa e vê que elas não têm ali relevância, né, de que elas então não são importantes de ser produzidas e que foram requeridas na verdade em razão desse intuito meramente protelatório de atrasar o andamento do processo, o juiz vai poder indeferir essas provas, tá? E esse indeferimento não ofende direito fundamental, porque essas provas elas podem ser inúteis ou só ter essa finalidade de atrasar a tutela jurisdicional do Estado, tá? Então, nos termos aqui do parágrafo único do 370, o juiz ele pode indeferir esse tipo de prova, tá? Ele vai poder então determinar a produção, seja de ofício ou requerimento da parte, nos termos do caput, e nos termos do parágrafo único ele pode, no caso de requerimento das partes, indeferir provas inúteis ou protelatórias de uma decisão final de mérito, ok? Volto no próximo vídeo para falar ainda a respeito de mais umas questões aí das provas.